A Bena, minha mãe, foi violentada por um marinheiro inglês no convés do Christ the King no dia 16, quando o navio zarpava para Barbados. Dessa agressão, nasci desse ato de agressão e desprezo. E é assim de forma impactante que começa o livro Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem. Pega a sua cadeira, senta que nós vamos bater um papinho sobre o livro de Maryse Condé. Olá pessoas, tudo bem? Eu sou Aaron Avelino e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mais uma Quinta Literária, onde a gente bate um papinho sobre livros, literaturas e coisas afins. E hoje nós vamos bater um papo sobre Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, da escritora Maryse Condé, e que foi lançado no Brasil, publicado no Brasil pela editora Rosa dos Tempos. Eu sei que nós estamos no início do ano, mas eu posso dizer com certeza que esse aqui já está figurando entre as minhas leituras prediletas de 2021. Como você sabe disso se você ainda não leu vários livros de 2021? Simples, gente, pelo fato de que esse já se tornou um dos melhores livros que eu já li até agora. Eu estou realmente impactado, emocionado e apaixonado por este livro. Por isso, eu gostaria de agradecer ao meu amigo Patrick, meu colega de trabalho, professor, amigo, né? Professor de filosofia, Patrick, que me deu esse livro de presente. Quando ele chegou aqui, eu olhei assim, achei interessante, mas eu não imaginava que ele fosse tão bom quanto é. Aqui então nós vamos acompanhar a história de Tituba, uma mulher preta escravizada e que é uma das figuras centrais naquela história tenebrosa das bruxas de Salem que todo mundo deve conhecer. Portanto, gente, este é um livro baseado em uma história real, porque a Tituba de fato existiu. E a caça às bruxas ali no vilarejo de Salem, nos Estados Unidos, também foi real. Aliás, muito já se falou sobre Salem, né? Já foram inúmeros os livros escritos, os filmes feitos, seriados, enfim. Essa história, ó, é bem antiga, bem conhecida, é uma mancha ali na história dos Estados Unidos, então todo mundo sabe alguma coisa, já ouviu falar alguma coisa sobre as bruxas de Salem. A diferença é o ponto de vista. Enquanto todas as outras histórias que a gente conhece até agora eram contadas da ótica, do ponto de vista das pessoas brancas que vivenciaram aquela história, neste livro da Maryse Condé, nós acompanhamos a história do ponto de vista da Tituba, a única preta acusada ali entre aqueles moradores de ser uma bruxa. Então nós temos aqui o ponto de vista de uma mulher negra, escravizada e que estava no olho do furacão. É uma outra perspectiva sobre essa história. Porque quando a história é contada ali pelos brancos, claro, né? A Tituba fica como uma grande vilã da história, evidentemente, porque existe um fator racial aí ao contar essa história, que a gente não pode negar. Mas será que de fato ela foi a grande vilã de toda essa história ou será que ela foi uma vítima? Vale a pena a gente parar para refletir sobre isso. Então aqui nesse livro, pela primeira vez, nós temos os brancos como coadjuvantes da história de Salem. Então, Tituba, como vocês viram lá no início do livro, ela nasceu fruto de uma violência sexual, né? Ela é filha de uma mulher chamada Abena, que era uma escrava, que foi violentada no navio enquanto era transportada num navio negreiro e tal, e foi vendida a um fazendeiro lá, como era de praxe acontecer com os escravos. Quando esse moço compra a Abena, ela era um adolescente, ele não sabe que ela estava grávida. Ele a leva para sua casa para ficar ali cuidando da sua esposa que tinha problemas emocionais. Na época não se falava nisso, né, gente? Mas pela descrição aqui, dá para entender que a mulher desse fazendeiro sofria de depressão. E ele espera que a Abena, por ter a mesma idade da sua esposa, faça com que a sua mulher saia daquele estado. Com o tempo, a Abena e a mulher desse fazendeiro acabam se tornando grandes amigas, mas a desgraça se abate sobre a mulher, quer dizer, outra desgraça, né? Porque ela já estava lá como escrava e isso já não é boa coisa. Aí, quando o fazendeiro descobre que ela está grávida, ele fica fulo da vida e para punir a menina que está grávida contra a sua vontade, diga-se de passagem, ele acaba doando ela para um outro negro escravo que ele tem ali, chamado Iaô. Esse Iaô é um escravo que não
gostava daquela situação. Quer dizer, se é que alguém gostava dessa situação, né? Mas era um cara que estava muito frustrado com a condição de escravo e já tinha até tentado se matar. Aí esse fazendeiro pensa, vou resolver as duas coisas ao mesmo tempo, né? Dou uma esposa para ele e quem sabe ele esquece essa história de se matar e continua aqui prestando os serviços. Dito e feito, Yaô acaba se afeiçoando por Abena e quando Abena tem a filha, ele acaba adotando a menina como sendo sua filha e ele morre de amores por ela e tal. Tanto é que ele é que dá o nome de Tituba para a menininha. A mãe de Abena, claro, sabendo que a filha é fruto de uma violência sexual, no início não tem muito afeto pela criança e elas levam um tempo para ter uma relação mais afetuosa, né? Ela meio que no início meio que rejeita a filha e tal, mas com o tempo ela vai quebrando essa barreira. Só que quando Tituba está com 5 anos, Abena acaba sendo atacada pelo fazendeiro, aquele que era o dono deles, né? Ele tenta violentá-la novamente e ela, num momento lá de defesa, pede à filha, me traz o facão. Quando a filha entrega o facão, ela fere o patrão. Aí vocês imaginam o que acontece, né? A escrava atacar um senhor, né? Um fazendeiro, um branco, não tem condições, isso não pode. Abena acaba sendo condenada à morte e é enforcada quando Tituba tem apenas 5, 6 anos de idade, por aí. Triste com a morte da esposa, Yaô fica arrasado e o dono da fazenda, não satisfeito, ainda resolve puni-lo, né? Pelo que a esposa dele fez. Então ele acaba vendendo o escravo para outra pessoa lá e tal. Só que antes de ir para outra fazenda, onde vai ser um escravo desse lugar, Yaô acaba se matando também e Tituba se vê sozinha no mundo com pouquíssima idade, uma criança, né? Ela é expulsa da fazenda, acho que com 7 anos mais ou menos. Quando tudo parecia que ia dar errado para a menina, ela acaba sendo adotada por uma negra, uma velha lá, porque ela está sozinha no mundo. E aí a origem da mãe de Tituba e do Yaô e tal é Xante, se não me engano, uma coisa assim. E essa mulher que adota a Tituba, ela é uma Nagô, também uma escrava de origem Nagô, e que se chama, ela tem um outro nome lá, mas ela passa a adotar o nome de Manhaia, e é ela que adota a Tituba. Essa mulher é uma sábia ali dentro da sua cultura, então ela acaba transmitindo para Tituba todo o conhecimento que ela tem da religião, dos deuses, dos encantos, dos feitiços que ela tem, assim como tradição religiosa e tal, e prepara a Tituba para ser uma espécie de sacerdotisa, sei lá, que é uma pessoa ali da religião de matriz africana que ela frequenta. Eu entendi algo assim como candomblé e tal, embora em alguns momentos fala que a Tituba praticasse o Udu, que não é um sistema religioso, mas é um sistema mágico, que é diferente de voodoo, tá, gente? É um sistema mágico que faz uma mistura ali com um sincretismo, catolicismo e culturas indígenas e negras, enfim. Faz uma miscelânea. Pois bem, Tituba vive muito tempo numa floresta. Quando Manhaia morre, ela mora numa cabana sozinha, isolada do resto da humanidade, até que ela conhece um cara chamado John Indy. Ela se apaixona por esse homem e quer ficar com ele. Então, para ficar com ele, ela acaba pedindo a ajuda dos invisíveis, né? Dos seres do outro mundo, sua mãe, a Manhaia, que foi quem cuidou dela, e até o próprio Yaô, que são os espíritos dessas pessoas, para que eles ajudem a conquistar esse homem e ficar com ele. Apesar de todas as advertências, fala, ó, Tituba, isso vai dar ruim. Ela fala, não, sabe como é que é a pessoa apaixonada, né, gente? A pessoa quer de qualquer jeito. E ela acaba, então, fazendo lá as mandingas dela e fica com esse homem. Ela larga tudo, larga a sua vida lá abandonada na sua cabana e vai morar com ele na fazenda onde ele é escravo. E onde ele tem uma dona que é o cão chupando manga, essa mulher. Logo, ela e Tituba já não se bicam. E Tituba não entende como é que ele é tão subserviente àquela mulher. Porque a Tituba, ela tem um espírito livre, né? Mas tudo bem, em nome do amor, ela vai ficando ali. Até que ela perde a paciência, ela não aguenta mais aquela mulher. Aí, novamente, ela recorre aos poderes mágicos lá dos espíritos para se vingar dessa dona lá. Mas toda ação tem uma reação, né? Ela consegue se vingar da mulher, consegue se livrar da mulher através dos seus dons mágicos. Mas a Tituba e o marido dela, o John Indy, acabam sendo doados por essa senhora a um outro cara. Quando a mulher vê que está prestes a morrer, ao invés de libertar os dois, ela dá
os dois para um pastor puritano, né, do movimento ali protestante puritano, que são bem radicais, chamado Samuel Parris, que também é uma figura muito conhecida das histórias de Salem. E aí começa o inferno maior ainda na vida de Tituba. Com Samuel Parris eles vão parar em Boston e mais tarde na vila de Salem, onde tudo de ruim que podia acontecer acontece na vida dessa garota. É ali em Salem que acontece tudo aquilo que você que deve conhecer a história de Salem já deve saber, né? Um grupo de garotas histéricas começam a falar que estão sendo possuídas pelo demônio, e a gente vê aqui, gente, o fanatismo religioso, porque as pessoas, os cristãos aqui dessa época, eles viam o demônio em tudo. Se caiu uma folhinha, é porque era o inimigo que estava ali. Então, um povo muito supersticioso, e essas meninas começam a falar que estão possuídas, começam a ter ataques histéricos e tal. E quem é que o povo culpa primeiro por isso? Claro, né? Tinha que ser a preta escrava, praticante de uma arte que ninguém entendia, de uma religião que todos consideravam demoníaca. Não demora muito para Tituba ser presa, e na sua defesa ela acaba também acusando outras pessoas, e aí vira uma bola de neve. Uma pessoa vai acusando a outra, a histeria vai tomando conta de Salem, e quando menos você imagina, para uma multidão da cidade acaba sendo presa, enforcada e condenada por bruxaria, mesmo as pessoas não tendo nada a ver com a história, mesmo as pessoas sendo inocentes, inclusive a Tituba também era inocente, mas para aquela gente supersticiosa e que viu o diabo em tudo, não tinha outra explicação para o ataque das meninas que não a possessão demoníaca. Como eu disse, tem uma hora que a Tituba vai parar na prisão, e a história real dela, gente, acaba aí na prisão. Por quê? Porque depois da prisão ela é vendida. Ela é vendida na prisão para pagar as despesas, né, da própria prisão dela, as despesas da cadeia, porque quem era preso naquela época tinha que pagar. Como ela não tinha bem nenhum, eles acabam vendendo a moça para pagar as despesas que ela deu para o Estado. E a história real dela acaba por aí. Há vários comentários, né, de que ela teria sido vendida para um mercador, para um comerciante, para um, sei lá, de escravos. Enfim, mesmo porque a história sempre foi contada do ponto de vista dos brancos, ninguém se preocupou muito em relatar o que aconteceu com ela depois da prisão, né? Virou essa incógnita. Aqui nesse livro, a Maryse Condé, ela usa da sua liberdade criativa, da sua liberdade poética, e ela dá um outro destino para Tituba. Então, nós temos aqui, a partir da prisão, uma história basicamente fictícia, né? Porque até aquele momento ela se baseou em alguns documentos e tal, para ir criando a história da Tituba. Mas depois da prisão, ela se deu a liberdade de criar um outro destino para essa menina. E eu não vou contar, porque senão vai estragar a experiência de quem vai ler o livro. Eu só vou dizer o seguinte, gente, pensa num livro bem escrito, sensível, uma narrativa quase poética. É um livro que te prende da primeira à última página. Você fica realmente, meio irônico isso, mas você fica enfeitiçado pela história dessa moça. É um livro que fala muito sobre traições, né? Porque a coitada da Tituba, ela vive a traição das pessoas que ela gostava. Sempre que ela se afeiçoava por uma pessoa, aquela pessoa acaba enganando e traindo-a de alguma forma, seja a menina que ela cuidava, a filha dos Parris lá, porque ela tinha um carinho, seja o próprio John Indy, que ela amava de paixão, né? Todos acabam traindo. E é um livro também de reflexão. Existem umas passagens aqui assim bem puxadas, né? Como, por exemplo, quando ela lamenta, como ela reflete sobre o papel da mulher na sociedade, né? Que pior do que ser preto naquela sociedade era ser preto e mulher, né? Que o mundo ainda era bacana desde que você não fosse mulher. E isso é assim bem chocante. Outra coisa assim muito doída é quando ela fala da experiência dela ter abortado. E aí ela relata que outras mulheres escravizadas faziam isso também, num ato de desespero, com medo de colocar uma criança naquele mundo terrível, horrível e desumano que eles estavam vivendo. Então era o ato de desespero que fazia com que as mulheres tomassem esse tipo de atitude. É um livro, como eu disse, gente, é um livro doído, mas necessário, porque faz parte da história da humanidade, mostra como o ser humano pode ser cruel. E, como eu disse, é um livro também que em vários momentos fala do peso de ser mulher no mundo e numa sociedade machista. Tem um trecho, inclusive, que a mãe da Tituba fica muito triste quando ela nasce, quando percebe que ela é menina e não menino.
Enfim, eu espero que eu tenha convencido vocês a lerem, tá? Então fica a minha dica da semana, o livro Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, da Maryse Condé. Tem aqui uma indicação da Angela Davis, então só isso já é um prato cheio para a gente ler. O prefácio da edição brasileira é da Conceição Evaristo, maravilhosa, então mais um motivo para a gente ler. E sem falar, gente, que é um livro pequeno, ele tem apenas 250 páginas, então dá para você ler assim, ó, rapidinho. E vai ser uma experiência que eu acho que você vai gostar muito, vai ser transformadora na vida de vocês, tá certo? Então é isso. E eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês voltem mais vezes, né, porque a gente se encontra aqui para falar, toda quinta, para falar de literatura, para falar de livros, tá bom? É isso, gente. Tô indo, tchau, fui!